Oi, pessoal, o Opencast está começando. Você com certeza conhece uma criança, aqui no Ceará a gente chama de menino. Um menino que pede. O nosso convidado pediu bem, pediu com 10 anos de idade para trabalhar. Essa história quem vai contar é ele e é muito interessante. Por isso fique até o final desse vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para receber cada atualização. Comigo estão os meus amigos, parceiros de podcast, Lucas e Alan, idealizadores desse projeto junto comigo. Pessoal, hoje a gente vai entrevistar, bem característico, tá? Manelzinho, é assim que conhecem o Emanuel. E por que Manuelzinho? Manelzinho, quem deu esse apelido, né? Meio que um pouquinho diferente, porém, eu era muito pequeno, 10 anos de idade, comecei a trabalhar em um supermercado próximo da minha casa. E lá, como eu era uma criança, ainda 10 anos, magrinho, fazia entrega de cargueira e, pela estatura, começaram a me chamar de Manelzinho, dono do supermercado. E fui crescendo, tornando grande, engordei, mas o apelido ficou Manelzinho até hoje. Legal, ele falou que entregava em cargueira. Cargueira é muito característico, eu não sei em outros estados, mas daqui, né? É aquela bicicleta, né, que você leva mercadoria. Mas mesmo magrinho, dava para levar a mercadoria na... Isso aí, tem até uma história bem engraçada para contar em relação a isso, que foi o dono, né, dizendo, não, você é muito pequeno, você não dá para trabalhar aqui, você não aguenta nem com gás. Eu consigo trabalhar, eu consigo levar um gás para casa do cliente. Aí depois, coloca ali na cargueira, ele vai deixar um gás aqui. Era na mesma rua do supermercado. E eu coloquei o botijão de gás na frente, um pouquinho de dificuldade, amarrei com a liga. Quando eu fui empurrar a bicicleta para frente, Meu Deus, o peso do gás era mais do que o meu, caí por cima do gás. Bom, isso é coisa de menino, né? Isso. Isso é coisa de menino. Mas de onde é que vem, então, esse interesse por querer trabalhar? Porque uma criança... Tão novo, né? Tão nova, 10 anos de idade... 10 anos. Bom, querer trabalhar vem de onde? Pronto. Eu tenho uma família de 7 irmãos e uma irmã, do segundo casamento do meu pai. Meu pai hoje, atualmente, ele tem 81 anos, vai fazer 82 já nesse próximo ano. E o meu pai, por ser um cara mais velho, né, era muito bruto. E devido a alguns problemas na primeira família, na nossa, ele quis incutir desde novo o interesse por trabalho, o interesse por uma profissão. Ele tinha a profissão de eletricista e bombeiro hidráulico, trabalhava no SESI, Senai, FIEC. E ele sempre levava a gente, sempre quis ensinar isso a gente, né, essa profissão, mas ele via que a gente não dominava muito, era um trabalho muito pesado também. Ele começou a incutir na nossa cabeça, cara, tu tem que aprender, mesmo a gente novo, né, um irmão de 7, outro de 8, outro de 9, outro de 10, que eram os 4 irmãos que a gente começou a trabalhar nesse supermercado. E ele começou a dizer, vocês têm que procurar uma profissão, não é uma função. Você não pode procurar uma função, porque função qualquer pessoa pode ficar, mas uma profissão, um padeiro, um dia um padeiro pode ter uma padaria, um dia um açougueiro pode ter um frigorífico, um dia um pedreiro pode ter ali o pessoal para trabalhar com ele. Agora, uma função ninguém quer, procure uma profissão. E aquilo ficou na minha mente, de procurar uma profissão. Então eu vi que um supermercado que era pequeno, próximo da minha casa, ia para um lugar maior. E naquela oportunidade eu cheguei para o dono com 10 anos de idade, pedindo uma profissão, pedindo, na verdade, um emprego, né? E a oportunidade de ter uma profissão, claro. E na oportunidade ele já se negou logo, não, cara, você é muito novo, quantos anos você tem? Eu tinha 10 e eu menti na época, dizendo que tinha 12 anos de idade, achando que ia mudar alguma coisa. Coisa de menino. Coisa de menino. E desde então eu comecei a pedir para ele, né, para mim precificar. Eu queria aprender alguma coisa, começar ali por fora mesmo, nas partes mais que desse para me fazer como criança. E ele, na oportunidade, deixou com que alguns dias eu precificasse, né, conseguisse mexer, manipular aquela máquina precificadora. Sim. E comecei ali a precificar alguns itens do sabão, essas coisas, né? Comecei por ali. Dali em diante, como não foi mais ou menos 2, 3 dias, alguém botou na cabeça dele que eu era muito novo, que não ia dar para não podia ficar ali. Porque se eu ficasse ali, trazer problemas futuros para ele em relação a ser uma criança. Então ele chegou para mim, eu não vou mais querer que você fique aqui, né? Eu posso até falar o nome do Sim, fica pronto, seu José Maria, mais conhecido como Nilcinho, dono do Big Supermercado.
que é um cara que hoje eu tenho como pai para mim, né? Sim. Vou já contar, no finalzinho a gente consegue contar o restante da história. Então ele chegou para mim e disse, Manuelzinho, infelizmente eu não vou querer você aqui, você é uma criança, eu não posso deixar que você fique aqui. E eu já interessado, porque eu já sabia pegar a máquina e colocar preço. Eu disse, não, cara, mas eu não posso deixar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir. Não, mas aqui você não quer, pode-se embora. Não era nem por mal, né? Não era nem por mal, não é por mal. Ele queria livrar Muito dele, novo, né? Porque, Claro. porque poucas pessoas dão oportunidade, né? Bom, pessoas. ele estava bem intencionado. Ele estava bem intencionado, porque, claro que a atitude foi do Emanuel de pedir o emprego, né? Então ele estava bem intencionado. Mas realmente isso poderia caracterizar algum problema para ele. Mas também sempre tem aquelas pessoas que não acham interessante, né? E aí podem. Pois é, mas. Foi mais ou menos o que aconteceu na história, né? Foi mais ou menos assim. Então ele chegou para mim e falou dessa forma que eu não ia mais trabalhar. E eu peguei e disse, cara, pois então faz o seguinte, eu vou trabalhar de graça. Fiz uma cara de mal, entrei, peguei a precificadora, comecei a botar preço, ele passando na sessão, olhando para mim. E eu encarando ele, eu quero uma profissão, eu não estou pedindo dinheiro, eu quero aprender alguma coisa. Então ele achou aquilo ali muito legal. Depois ele conta muito conta pro meu sogro, quando a gente viajou lá pro meu sogro, conta pro meu pai, conta pra todo mundo que ele vai falar. Cara, eu gosto desse menino porque desde cedo ele queria uma profissão. Então ele permitiu que eu ficasse ali, mas sempre vigiando, dizendo, não vai faltar o colégio, vai para a escola, quando tu vier do colégio tu vem. Então eu começava de manhã cedo, lá, abria 7 horas da manhã, e eu, para ir para o colégio de manhã eu não ia, mas para ir querer essa profissão eu me acordava cedo, ia, né? E então aconteceu que fui ficando mais velho, fui aprendendo outras profissões, ele viu meu interesse, pagou um curso de computação para mim, ele ia migrar das máquinas registradoras antigas para computadores, e ele queria que eu aprendesse, porque ele não tinha noção nenhuma de computador na época, e queria que eu aprendesse já para que se tivesse alguma dificuldade nos computadores eu auxiliasse ele. Fiz esse curso, né, na CEPMAR de Maracanaú, e fui para os computadores, me tornei lá juntamente com ele, com a esposa dele e o filho, um dos pioneiros a operador de caixa no supermercado lá. E lá eu passei 16 anos trabalhando. Né? Nossa. Quando eu atingi a idade de 16 anos de idade, ele assinou minha carteira. Não esperou nem completar os 18. Manteve você no quadro. Sim. E tipo assim, o que foi que eu comecei a notar? Eu comecei a notar que como operador de caixa, eu não tinha mais como crescer mais além do que aquilo. Então eu fui começando a avisar outros setores de supermercado que eu poderia me dar bem. E um setor que eu via que, por exemplo, o motoqueiro, se trocava muito de motoqueiro, trocava muito operador de caixa, muito repositor, mas no frigorífico as pessoas se perpetuavam por 2, 3, 4 anos, então eu achava aquilo ali. E eu disse, não, eu tenho que ir para um setor que eu não vou sair. Eu tenho que ir para o frigorífico. E ganhava melhor também. Ganhava melhor, era mais respeitado, as pessoas viam por ser na época, um emprego de uma profissão. Uma profissão de mais habilidade, né? Isso. E outro, o pessoal se admirava ali, o corte era na frente do cliente, os clientes passavam, ficavam elogiando, eu achava aquilo ali também bonito. E cheguei no profissional do corte, porque eu já tinha falado com ele, rapaz, conversa com os açougueiros para ele ensinar. Eu fui lá, bem simpático com os açougueiros, cara, me ensina, eu quero aprender a cortar a carne. Porque para mim ali já era uma profissão. E o que foi que aconteceu? Eu peguei e conversei com um dos açougueiros lá, o que tinha mais habilidade, o que era mais velho na época. E ele pegou, cara, tu quer mesmo aprender a profissão? Eu quero aprender a profissão. Quer mesmo? Quero. Pois vai lanchar. Quando você voltar do lanche, a gente corta aqui o dianteiro. Tinha chegado lá, um dianteiro é um quarto de boi, né? Da parte dianteira do boi. E eu todo empolgado, fui comprar meu pão, cheguei, passei a manteigazinha no pão, peguei um cafezinho com leite, fui merendar todo empolgado. Empolgado, porque quando voltasse... Já tinha carne para cortar. Já tinha carne para cortar. Quando eu fui merendar, demorei ali na faixa de uns 10, 15 minutinhos, e eu voltei, eu fiquei surpreendido porque o dianteiro já estava todo cortado. Já tinha cortado tudo, destrinchado tudo, para mim não ver como era que ele começava. Famoso, né? Isso. Então, tipo assim, é uma profissão que eu passei 15 anos direto, né? Se desvalorizou-se muito por conta dos próprios açougueiros, porque no lugar de se ajudar, de ali ensinar, chega um profissional, muitas das vezes, que conhece mais, nos frigoríficos que eu trabalhava, não era assim. Chega um profissional que chega um pouquinho mais capacitado, tem mais habilidade, as pessoas, no lugar de
ia aprender com o cara o que ele sabe, não, começava a queimar o cara e aquele cara não ficava por muito tempo ali. Então, a pessoa que se perpetuava naquele canto, mas sem aprender muita coisa diferente. E eu sempre procurei a diferença, o diferencial. Em todos os supermercados que eu fui, eu procurei aprender os cortes diferenciais daquele lugar, as técnicas de corte. Então, tipo assim, hoje eu domino muito a área de corte de carne. Tanto que eu já trabalhei até 6 meses só com consultoria em Era frigorífico. isso que eu ia falar. É importante contar uma parte dessa história de que ela se desenrola toda em Maracanaú. Maracanaú. Ela se desenrola toda em Maracanaú. Maracanaú é uma cidade vizinha de Fortaleza, Uhum. para você que está nos assistindo no YouTube. E de toda essa história do Emanuel, é interessante a gente ver na atitude que ele sempre teve. A atitude de pedir um emprego quando era criança. Vê só, a atitude de pedir um emprego quando era criança. A visão de estar lá precificando, né? Tudo bem que ele não podia ter uma outra função, ainda era um adolescente, né? Se desenvolvendo, mas a visão de ver que existiam algumas funções em que o turnover, a gente chama de turnover, né? No meio, era maior, a troca é mais constante, e aí ele vislumbra uma função, né, para tornar a profissão, onde ele tem segurança de permanecer e que ganha melhor, porque realmente né? Era uma certa estabilidade, né, dentro do supermercado. É uma certa estabilidade. Pensar em tudo isso é algo, né, muito interessante. Vem de uma coisa que a gente perdeu muito nessa última geração, que é isso que ele contou, de pai para filho. É o direcionamento, é a orientação. A orientação. Porque a mãe, ela é acolhedora. A mãe, ela envolve, ela cuida. São os cuidados da mãe. E o pai, ele orienta e direciona. Como ele disse, era uma figura para ele, né, Emanuel, mais velha. Hoje o pai dele tem 81 anos e o Emanuel tem quantos anos? 33. 33 anos. Então, com certeza, também era uma figura mais séria, né? Aqui no Ceará a gente chama de mais bruta, mas que direcionou e orientou muito bem. Então, é um primeiro parabéns que eu tenho para a história do Emanuel, porque isso é muito interessante. Com certeza. Por que é importante a gente começar, para você que está nos assistindo, contando a história realmente do começo? Porque eu me identifico com essa história, porque eu comecei a trabalhar muito cedo também, mas talvez meus parceiros aqui também começaram a trabalhar muito cedo, e você também, para você se identificar, porque agora a gente vai chegar numa outra parte da história, a parte em que ele trabalhou, né, quando era criança, né, começou trabalhando. Nós não estamos incentivando o trabalho infantil, mas você precisa entender que o trabalho infantil ele é mau quando você força, né, a criança. É um trabalho, né, instigado. Mas quando há um desejo. Mas quando há um interesse da criança. A intenção dela dela aprender algo, né, ou então preencher o seu tempo com uma atividade extracurricular, né, aprender uma função, uma profissão. Tem cabo velho hoje que está nas empresas, não tem essa. Não tem visão de crescimento. Não. Então, nós não estamos estimulando o trabalho infantil, para que você entenda, mas você precisa direcionar e orientar seus filhos ou outras crianças que estejam sob sua tutela, né, familiar, de parentesco e tudo, que ela precisa desejar isso. Ela precisa e é bem importante só aproveitar um pouquinho de fazer a próxima pergunta, que você falou da mãe acolhedora e do pai que prepara para jogar o filho para desenrolar no mundo. A minha mãe, por diversas vezes, né, quando chegava em casa, por conta da profissão, né, então eu deixei de contar um pouco mais. Lá, quando não me ensinaram, eu comecei a olhar, comecei a ver a forma que eles cortavam, e numa oportunidade eu desenrolei lá e pronto, entrei na profissão, né, de açougueiro e consegui com o que eu via, não com o que eles me ensinavam, mas através do que eu via eles fazendo, eu comecei a desenrolar cortes. Então,
numa oportunidade que um açougueiro se cortou, eu pude mostrar um pouco o que eu sabia fazer. E daí começou o trabalho no frigorífico. Você falando da mãe, eu me lembrei dos cortes que eu chegava, cortes Sim. na mão, muito, diversos cortes, faca que caía no pé, eu tinha acabado de tirar a bota, ia ali lavar ali as coisas, caía uma faca no pé, ia para o hospital do Maracanã para pontear, também cortes no dedo, cortes na mão, e toda a vida que a minha mãe me via chegando em casa com a farda, às vezes farda branca, né, porque a vigilância sanitária queria manipuladora de alimento, tem que trabalhar com farda branca, chegava com a farda cheia de sangue do boi, né, e ela via aquela situação, aí eu então chegava todo cortado e dizia, Manuel, meu filho, eu queria tanto que você saísse dessa profissão, eu vejo você chegando todo cortado, você vem todo de branco, eu quero que você chegue todo de branco aqui, mas como médico, não como açougueiro. Não se preocupe, mamãe, eu estava com ele no hospital há pouco tempo. Né? Foi ele que puxou. Então, vendo, né, falando da mãe, então essa parte materna, ela fazia muito bem, que era abraçava, acolhia, mas eu tinha aquele lado, claro, carrasco do meu pai ali, que queria que a gente aprendesse alguma coisa, então aquilo me dava um estímulo para continuar, porque eu sabia que ia chegar em algum lugar. Isso dá um orgulho danado, não tenho dúvida, pro pai. Saber que deu certo. Saber que deu certo. Dá um orgulho Saber danado. que tudo que ele pediu, tudo que ele ensinou, teve um futuro ali no filho dele, né? Claro, surtiu efeito. E, bom, pode falar. Só trazendo um pouquinho também, como toda família tem suas confusões, como toda família tem seus desavenças. Tive um problema um pouco mais para trás com meu pai, né, a qual passei um período de mais ou menos 3 anos sem falar com ele. Cara, é péssimo. É uma das piores experiências que você pode viver, é não poder falar com seu pai, com sua mãe devido a alguns problemas. Com a família, né? E a convivência é normal, é natural que isso aconteça, mas eu quero deixar um recado. Você que está sem falar com seu pai, você que está sem falar com a sua mãe, cara, deixa esse orgulho, porque isso impede da gente, eu fico aqui arrupiado, isso impede da gente ir para o próximo passo. Verdade. Eu, no momento bom que eu estava na minha vida, e que eu tive uma discussão com meu pai, enquanto eu não liberei o total perdão que eu tive muito ódio do meu pai, mas enquanto eu não liberei todo aquele perdão e cheguei lá para ele depois de quase 3 anos e papai, me perdoe pelo que aconteceu. Por mais que não tinha sido eu que tinha começado tudo aquilo, mas eu liberei primeiro o perdão, né? Pedi a ele perdão, quando ele falou, meu filho, eu lhe perdoo e tal. Então aquilo foi libertador para mim e me fez que eu fosse para o próximo passo mais fortalecido. É algo que vem do céu mesmo isso. Se você tiver com o coração amargurado, chateado com a família, resolve, porque você não vai para o próximo passo se você não resolver o que estava lá para trás. Não, e existe uma coisa, já que nós descambamos para esse lado da conversa, que é muito importante, né? Porque nós falamos do pai direcionar e orientar. A gente precisa entender uma coisa. Nós estamos falando de gerações totalmente diferentes. Isso. O que eu aprendi foi que nós precisamos respeitar a cultura e o aprendizado que eles tiveram. Nossos pais, avós e outros não tiveram acessos, ou a maneira como eles foram criados foi com uma escassez de algo que hoje talvez nós temos com abundância. Então, existem culturas, tradições, costumes que nós precisamos respeitar porque, eles não tiveram acesso ao que nós temos hoje, né? Eles não tiveram como a gente tem hoje, no fato de que nós não podemos cobrar deles, né? Realmente o ciclo ele se renova, né? A próxima geração vai ter bem mais do que nós já tivemos agora. E, bom, é isso. Talvez uma pessoa mais ranzinza, né? Que é o sentido do bruto que a gente diz aqui no Ceará, é porque a vida para ela foi mais dura do que foi para nós, né? Então nós precisamos entender isso. E quando nós nos deparamos com esses conflitos familiares, né? Que é muito comum realmente acontecer, obviamente naquele momento de calor é impossível, né, conter algumas emoções, mas é necessário realmente pensar logo depois, porque quando nós temos nossos pais vivos, nós ainda temos um grande tesouro. Não é verdade?
Olha, o Emanuel falou uma coisa, né? E aí ficou um recado para você que está em casa assistindo, que talvez isso tenha um endereço certo. Chegou em alguém que precisava chegar, né? Verdade. O camarada começou assistindo o podcast por um motivo, por uma razão, e agora acabou de receber uma paulada, não é verdade? E é isso, é verdade. Bom, o Emanuel contou pra gente que descobriu uma profissão ainda ali na fase de desenvolvimento, e aí ele contou que passou a dar consultorias, né? Logo depois que prestou serviços, né? Ele passou a dar consultorias, porque ele falou de realmente algo que a gente precisa conversar aqui, que é quem tem manejo ou quem é mais habilidoso precisa repassar conhecimento para que a profissão se recicle, né? Se recicle. E aí, nem todo mundo faz isso, mas o Emanuel foi prestar consultoria. Isso já é um passo que ele dá. Mas tem um momento de virada na história do Emanuel, porque a profissão se torna, talvez, um novo negócio, é isso? Isso. Na época, eu trabalhava em frigoríficos, né? Fui tendo essa habilidade com cortes, tanto de suíno como caprino e o bovino também. Faço alguns cortes especiais. E naquilo ali eu vi uma oportunidade de migrar para a consultoria. Na consultoria, eu trabalhava em supermercados, saí de supermercado, até teve um supermercado que eu fui, de Maracanã também, que lá eu fui me testar. Em todos os supermercados que eu ia prestar, sempre eu trabalhei assim, sempre eu trabalhei de carteira assinada em algum supermercado, e ou no horário da manhã ou da tarde, dependendo de qual eu trabalhava, no CLT, eu prestava serviço de açougueiro também em outros. Né? Sim. E eu vendia ali meus horários. Então, nunca eu trabalhei só em um lugar. Sempre eu trabalhava... Não foi só uma renda. Não, nunca era só uma renda. Porém, como eu falei, né, a profissão de açougueiro foi se desvalorizando muito devido aos próprios açougueiros se degladiar. Então, o cash, né, o dinheiro que o pessoal oferecia era muito, muito pouco. Muito pouco para a profissão, para aquilo que você fazia. Então, eu fui começando a me testar. Não fui olhando valores, não fui olhando preços. O que é que eu via nos supermercados que eu fazia por fora do CLT? Eu via oportunidades de eu inventar cortes diferentes, né? Inventar maneiras diferentes de apresentar ali a carne para o cliente, para que eventualmente, ou um frigorífico meu que eu fosse ter, ou numa consultoria que eu fosse prestar, futuramente eu poderia oferecer algo diferencial. Sim. Então ali eu já aproveitava, fulano de tal, Emanuel, chegou um dia inteiro aqui, chegou uma banda de eu ia lá, eu cortava da maneira mais bonita que eu achava, estudava aquilo ali, né? Fazia um bom trabalho, claro, e desenvolvia ali os cortes, trabalhava com açougueiro já também, por mais que eu não trabalhava diretamente ali, mas quando eu ia para auxiliar, eu dava algumas dicas, cara, faz isso aqui, vamos botar um corte diferente aqui. E de prontidão aquilo já servia para mim me testar, porque eu não tinha condições de comprar um quarto de dianteiro de R$1.000, R$1.500 para testar os cortes. Então fazia aquilo ganhando dinheiro no frigorífico de outras pessoas. Aproveitava, né? Aproveitava a oportunidade. Então sempre eu tinha essas sacadas. E dali então, quando eu saí do supermercado que eu estava, eu peguei e disse, não, dessa vez eu vou inventar uma consultoria. Trabalhava rendimento, porcentagem de corte, quanto eu poderia, num dianteiro ali, que é a parte mais barata do boi. Tem a parte traseira, a parte dianteira era mais barata, mas eu conseguia fazer bifes, cortes que eram mais caros. Então ali o rendimento daquela carne aumentava muito. Sim. E eu ia trabalhar em uns supermercados que o rendimento daqueles cortes dava 20%, 18%. E eu consegui ali com 1 a 2 semanas de trabalho mudar para 45%. Então, assim, eu me testava muito nisso, nos frigoríficos dos outros. E quando eu saí, que fui fazer a consultoria, e peguei 4 supermercados pequenos, um na Pavuna, um no Itaperi, e um em Fortaleza. E na verdade eram 2 na Pacatuba, um na Pavuna e outro no Alto São João. E ali eu fui começando a me testar do que eu já tinha aprendido nos frigoríficos. Tava dando certo. Na época eu não tinha um celular para estar registrando os cortes que eu fazia. Era uma dificuldade que eu tinha na época. Eu não tinha celular, então, tipo assim, eu tinha mais uma dificuldade porque
O cara queria me levar para a rede de supermercado dele para mostrar para os outros, mas eu não tinha nada. Você não tinha portfólio. Eu não tinha portfólio, como é que eu ia mostrar, né? Outra também, uma vez eu fui fazer uma entrevista de consultoria em um grande supermercado de Maracanaú, e quando chegou lá, montou ali 4 pessoas, eu fiquei até meio assim, e perguntaram, né, para mim qual era a minha... se eu tinha currículo de faculdade e tal, né, se eu tinha feito algum tipo de curso superior. Aí eles me perguntaram sobre aquilo, eu fiquei um pouco envergonhado, mas eu notei que naquele dia eles se aproveitaram um pouco de mim, porque eles talvez não tinham a noção que eu tinha. No corte, chamaram ali o encarregado do frigorífico, aí ficou gerente, ficou umas 4 pessoas me perguntando muitas coisas, e eu fui começando a mostrar, dizer como é que era e tal. Então, tipo, eles se nutriram daquele conhecimento que eu tinha, me dispensaram, não me ligaram, e eu fiquei naquela, poxa, eu tenho que ter eu tenho que ter um diploma para poder ensinar. E eu acabei ligando também para um amigo da gente, um amigo meu. O cara queria só um workshop de graça, E né? praticamente isso. E é isso, cara. Hoje, Rapaz, isso é chato. Isso é muito chato. Mas isso, hoje eu já tenho assim, uma noção, né, maior. Sim. Hoje eu faço um curso atualmente eu faço um curso de gastronomia. E é um curso técnico, não é faculdade. Sim. Mas conversando com o meu professor que tem faculdade, que é professor inclusive de faculdade, ele foi começando a me dar algumas dicas. Emanuel, não era para ter parado de prestar consultoria por conta disso, porque você tem a experiência do corte, você tem a experiência. Então, tipo assim, tem muita gente que tem diploma, mas não tem a expertise, não tem a experiência do corte. Você era para ter continuado. Aí, então, eu comecei a me enfraquecer nesse lado, né? E pensei em entrar de novo no frigorífico. Entrei novamente, CLT, em frigorífico, com vergonha de prestar consultoria. Saí dos outros supermercados que eu estava, né? E fui trabalhar de novo CLT nos frigoríficos. Lá minha filha nasceu, foi o período que a minha filha nasceu. E eu estava pagando uma motinha na época. Minha filha nasceu com alguns problemas de saúde, tive que pagar um plano de saúde para ela. Pela empresa, para pagar plano de saúde para minha filha, eu teria que também pagar para mim primeiro. E eu não ia botar eu e minha filha sem botar minha esposa. Vou incluir minha esposa também, ficou quase R$500 a parcela. Então, uma parcela, uma quinzena era para moto, praticamente outra quinzena descontava o plano de saúde, FGTS e outras coisas. E aquilo ficou muito pesado, né, para mim. E na época era muito pesado, né? Além disso, eu pagava também aluguel. Pagava água, luz, aluguel, plano de saúde, parcela de moto. E eu me vi numa situação um pouco ruim, porque quando a minha filha nasceu, eu falei para minha esposa, minha filha, você não vai trabalhar mais, você vai cuidar da nossa filha. E eu me vi ali na obrigação de sustentar a casa 100% nas minhas costas. Então, eu trabalhava lá, fiquei um pouco de dificuldade de encontrar outros empregos para me trabalhar no freelancer em outro horário. E teve dias, né? Aconteceu dias que eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém. Eu batia na porta da minha mãe, que era vizinha à minha porta. Minha mãe saía, mãe, a quinzena já tinha se acabado todo, né, com as contas. Mãe, a senhora tem R$5 para me emprestar? Para que era esses R$5, gente? Era R$2 eu comprava de pão para minha esposa merendar, né? E os R$3 eu botava de gasolina, que na época a gasolina, se não me engano, era 3,25 litros. Botava menos do que 1 litro, mas ia para Itaitinga, dava para ir, dava para voltar, que era 18 para ir, 18 para voltar, a moto fazia 44 km com litro, então eu ia respirando por aparelhos a moto tava. E só no cheiro. Só no cheiro. E aquela dificuldade, às vezes, quando a minha mãe, que acontecia da minha mãe não ter, eu ia só na fé. Vai na fé. Ia na fé, quando chegava lá, morrendo de vergonha o dia inteiro. E, cara, na hora do almoço eu ficava mais envergonhado ainda, porque, tipo assim, eu via que a minha esposa em casa não tinha. Ele entrou num assunto. Conte, fale. Isso. A minha esposa em casa, eu não sabia que aquela ia comer, se ia comer bem, se não ia comer bem, se o que tinha, ela ia ficar ali alegre, satisfeita. Quando eu ia, na hora de eu ir comer, eu não conseguia comer. Não, eu lidei com essa realidade aí. Essa realidade é muito séria. É muito séria. Não tem porquê o Emanuel se envergonhar dessa história. Ele vai já, e você que está assistindo, vai ficar até o final do vídeo para conhecer a virada da história dele. Mas não tem porquê ele se envergonhar. Claro. Porque acho que quase todos, e possivelmente
quase todos que estão nos assistindo já viveram essa história. Já viveram essa história. Uma E família, uma da vida. viva as mães vivas. Viva as mães vivas. É verdade. Porque aqueles que não têm suas mãezinhas, se elas estivessem vivas, fariam também. Porque já fizeram. Né? Claro! Viva as mães vivas, viva a minha mãe, viva. Porque mãe é um ser divino. É um ser divino. E essa realidade que ele contou na hora da refeição no trabalho, eu me deparei com essa realidade durante os últimos anos, no sentido de que eu lidei com grandes indústrias, e aí as indústrias têm os seus restaurantes, né? Nutricionista, tudo bem Tem direitinho. toda aquela, e aí tem todo aquele self-service, né? Onde os trabalhadores estão pegando duro lá na metalúrgica, lá na fábrica de cerâmicas, enfim, estão dando duro lá. E aí quando eles vão se servir, faz aquela. Mas quantas vezes eu vi gente comendo sozinho na mesa, no cantinho do restaurante? Essa é a Verdade. realidade aqui, cara. E eu vou te dizer uma coisa. Porque em casa a família não tem Verdade. o mesmo acesso que ele está tendo É no verdade. trabalho. É dura essa realidade. Mas viva o trabalhador. Porque olha, o trabalhador faz tudo. Aí quando ele não tinha, ia para o trabalho na fé, que a mão tinha, respirando pelos aparelhos. Mas essa realidade que ele falou aí, ela é verdade mesmo. É muito É boa. verdade. Vale a pena você contar isso, porque também tem gente que não conhece essa realidade e pensa que isso não existe. Isso. Existe. Existe. E é E duro, né? É duro. quando eu ia com a motinha respirando por aparelhos, e eu dizia assim, eu tinha fé, né? A fé que o milagre estava no bolso de alguém. Alguém vai me emprestar R$5 para me voltar. E quando não tinha, cara, eu voltava na fé, mas era com a fé assim tão grande que ia dar errado, que dava errado. Teve uma vez que eu voltando para casa. E um detalhe, qual que era a pista que você ia pra? O anel viário. Era o anel viário. O anel viário. Meu Imagina Deus do o céu. anel viário próximo daquela lagoa ali que eu Não, acho e que o era Rio. antigo anel viário. Isso. Não é o anel viário de hoje. Aconteceu que uma das vezes que eu fui, o milagre não aconteceu no trabalho. Eu vim voltando de lá pra cá, acredito, eu tinha 2,35 na mochila. Meu Deus. De moeda. E saí de lá, os postos da Itaitinga tudo fechado. Eu vim acelerando a moto, meu Deus, a moto não pode falhar, E quando chegou num ponto mais escuro do anel viário, a moto falhou. Meu Deus. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu olhei para cima e pensando na minha filha em casa com a minha esposa, pensando na minha situação, porque Sim. eu não ganhava mal, porém as minhas despesas estavam consumindo todo o meu salário. Sim, né? existiam os detalhes familiares dele. Isso. A filhinha, como você viu, precisou de um amparo de saúde, Isso. quando nasceu, enfim, por aí vai. E são custos, né? E são custos, e custos que custam realmente mesmo. E assim, eu me deparei com aquela situação que eu me senti, ao mesmo tempo, desprotegido por estar em um lugar muito perigoso ali do anel viário, mas também eu senti a mão de Deus naquele dia me protegendo. Eu arrastei a moto por uns 3 ou 4 quilômetros, até aparecer um abençoado que me perguntasse, né? Cara, tu quer que eu vá te arrastando até o próximo posto de gasolina? E assim, aquele cara foi me arrastando, mas eu fui prometendo a Deus, Senhor, eu vou dar uma virada porque eu não posso ficar nessa situação. Chegamos na Palavra. parte da história Eu não Palavra, posso ficar né? nessa situação. que você precisa assistir. Porque toda essa parte da história aí é talvez o que você viveu, está vivendo ou conhece que alguém está vivendo. Agora é a hora da virada. A prova, Não né? posso mais continuar vivendo dessa maneira. Aí o que é que surge? O que é que surge? Uma ideia. Uma ideia. O que é que surge do menino que não para? Pronto. Como eu já trabalhava no corte, era muito bom no corte. Inclusive, quando eu fazia churrasco lá em casa, entre família mesmo, o pessoal gostava. Os vizinhos iam lá no quintal, quando fazia no quintal, os vizinhos apareciam lá. Ei, eu quero um churrasco. No muro. No muro. Vizinho é um negócio. O vizinho aparecia lá no muro, ei, eu quero um churrascozinho e tal. E a gente pegava. Vizinho que é para o vídeo, conversa alheia e pedir um pouquinho. E foi assim que foi surgindo, né? Aquela vontade, aquele cara. Se eu consigo fazer um negócio desse legal aqui em casa, todo Que a mundo galera gosta. gosta, né? Olha a ideia surgindo.
Aí eu vou inventar de vender espetinho no meio da rua, mas sem noção de nada. Sim. Fui lá no bendito YouTube, né? E comecei a caçar como fazer espetinho. E comecei ali a pegar um pouquinho de cada, um pouquinho de outro. Fui analisando ali um tipo de tempero. Comprei, se eu não me engano, na primeira vez que eu comprei, foi 1 quilinho de cada coisa. 1 quilo de carne bovina, 1 quilo de carne suína, mais ou menos 1,5 quilo de coxa com asinha. E fui fazendo ali uns cortes. Mas o que predominava mesmo no churrasco, como era o mais barato, eu fazia no máximo 10, 15 porco, ou 10, 15 carne de gado. E comprava o porco, que na época era R$14 o quilo. Então, ali na faixa de 50, R$60 era o que eu precisava ter todos os dias para vender. Quando eu cortei, a primeira vez que eu comprei, que fui divulgando no Facebook, né? Na época eu não tinha muito intimidade com o Instagram, eu postava muito no Facebook. Né? E fui começando a postar que tinha espetinhos, tanto que eu tenho até algumas fotos ainda. E umas postagens que eu me lembro hoje quando eu vou ler, que o YouTube o Facebook me lembra. Aí eu olho lá, hoje temos espetinho, porco, frango, porco, bovino e linguiça. Meu Deus, eu só oferecia 3 sabores. Né? Hoje lá a gente oferece 10, 15, aliás, 10, 12 opções de espeto todos os dias. É importante você seguir a nossa página no Instagram. Diz para o pessoal que está em casa, Alan, qual que é o @ do Instagram do Opencast, por favor. É o @Opencast. Pronto. Você vai seguir lá, porque depois dessas entrevistas a gente disponibiliza alguns cortes. E nos cortes você consegue ver algumas fotos, as ilustrações dessas histórias que os nossos convidados contam, tá certo? Então, esse corte agora, com certeza, vai ter essa fotinha aí do início do Emanuel. Vai passar lá. Continua, Emanuel. Pronto, aí na ocasião eu precisava a ideia do corte já tinha, eu precisava de uma churrasqueira. A churrasqueira, eu fui pesquisar nos metalúrgicos, o cara me ofereceu uma por R$275. Eu não tinha esses R$275 para comprar a churrasqueira. Então fui ali conversando, né, com alguns familiares, e uma tia da minha esposa se disponibilizou, né, a comprar a churrasqueira no cartão, para me pagando ela aos poucos. Então, para mim foi uma felicidade muito grande. Legal. Isso em 2018. Né, botei a churrasqueirinha bem bonitinha do lado de fora, aprontei um temperozinho, fui temperando as carnes, acendi ali o fogo. Me lembro até hoje a primeira cliente que comprou e o primeiro espetinho que eu vendi. O espetinho de coxa com sobrecoxa de frango. E quem comprou foi uma vizinha minha, que o apelido dela até é Boneca. Ela vai dizer Boneca. Ela vai assistir o podcast? Ela vai assistir. Então eu vou mostrar. Pois manda um abraço pra Boneca. Um abraço, Boneca. Muito obrigado por ser minha primeira cliente. Isso aí, espetinho do Maravilha no início. Foi falar de vizinho, o vizinho foi o primeiro cliente dele. Sim, eu tava falando dos vizinhos que pedia. Essa comprou. Você fez certo, Boneca. Você comprou. Isso. Né? E na ocasião ela comprou, então ali já abriu pra mim abriu uma esperança de algo que poderia mudar. Uma alegria, né? Um incentivo, né? Também. Aí vamos lá, a virada começou. Que foi a migração, não migrando direto do frigorífico para o espetinho, mas era uma segunda renda. Trabalhava de manhã durante a período da manhã no frigorífico, vinha chutado para casa, passava no açaí, comprava alguns pouquinho de coisa, ia para casa, tinha que botar na água para descongelar, acendia a churrasqueira, ia lá para dentro, cortava, temperava, espetava. Trabalhava ali por dia com 20, 30 espetinhos, 40 espetinhos. Não trabalhava com muitos porque estava começando. Aí fui começando a ver outros vídeos de ovo de codorna com bacon, algumas carnes com bacon. Quando eu fui começando a mostrar as fotos e os vídeos no Facebook, aí os clientes começaram a aparecer mais. Sim. Vinha gente diferente. Então acontecia que na calçada ali eu vendendo só espetinho. Tinha dias que lotava de gente na calçada e eu, meu Deus do céu, ficava naquela euforia, aquela alegria, né? E teve uma noite que foi tanto cliente que eu vendi 130 espetinhos na noite. Tinha feito já uma produçãozinha. Mas nas primeiras semanas... A minha primeira venda foi 17 espetinhos. Deu 80 e poucos reais no final da noite. Bom. Eu fiquei morto de alegre.
muito alegre. conversando. Porque, poxa, eu dizia assim, poxa, veio R$ 87 pra cá. Fez logo as contas. Mais porque tu tava trabalhando. Eu tava trabalhando. Aí tu chegava, era um extra que tu fazia. Isso. Mas o que foi que eu comecei a pensar? No crescimento. Sim. Cara, eu tenho que crescer, tenho que crescer. Fui vendendo um pouquinho a mais. Nesse dia eu vendi 130 espetinhos para você ver como é que é a vida do empreendedor. É o alto e o baixo, né? Sim. No outro dia eu peguei um bocado de carne, preparei ali, assar, vendi 28. No outro dia. Sim. 28 espetinhos. Então, já me deu ali aquela coisa, mas eu não desisti. Eu disse, não, a vida é assim, cara. É indo, mas indo e voltando. Não vai ser todo dia que vai ser dia. Eu fui visitar um amigo que abriu um negócio, né? Agora. E aí eu disse para ele, nós também abrimos uma empresa. Aí ele disse, se vocês já experimentaram a emoção do empreendedor? Aí eu disse, qual que é a emoção do empreendedor? Ele disse que um dia você tá rico, outro dia você tá pobre. Literalmente é isso que ele tá contando. No final de semana eu tô riquíssimo. Chega na segunda-feira... já... Uma hora tá emprestando, outra hora tá pedindo. Mas é muito satisfatório. Claro. Porque, tipo assim, a gente vê onde a gente tava, vê o desenvolvimento, por mais que quando a gente tá dentro, muitas das vezes a gente não percebe o crescimento. E aí é importante você perceber. Você precisa importante, dar atenção, da vida. É claro. Isso porque... Mas aí a calçada... A calçada ficou pequena. A calçada ficou pequena, tive que pegar um pedacinho da calçada da minha mãe, precisei de um pedacinho da calçada da vizinha, que também vendia pratinhos na época. E um abraço para ela também, a Marinete, que ela vai também ver. Marinete, eu vou fazer ela se inscrever no canal. Isso aí. E a Marinete me emprestava cadeira, mesa. Então tinha aquela parceria ali da gente no começo. Né? Foi um negócio que foi bem interessante. E os meus clientes chegavam, queriam sentar. A avenida lá que a gente mora é muito curta. Tem muita passagem de ônibus, né, de empresa, principalmente, carro também. E eu me lembro que eu tinha uma única mesa que eu botava a vasilha com espetinhos, tinha um espetinho aqui. E quando chegava cliente que queria uma mesa para sentar, porque queria uma mesa para sentar, eu pegava a vasilha de espeto, botava em cima do sofá que estava encostadinho no portão, né, dava aquele aconchego, fornecia a mesa para o cliente não sair. Né, tem até, inclusive, também eu falo muito de nomes, eu falo muito de pessoas, porque graças a Deus me faz memorizar essas pessoas. E quando foi um advogado para comer lá, que é o seu Cícero Melo também, um advogado de Maracanã, que ele levou outro advogado para comer, sentou na calçada, simples e tal, e eu, meu Deus, como é que eu me deixo sem comer aqui? Pelo patamar, a gente às vezes imagina que tem pessoas que é assim, que você vê assim, ela num patamarzão lá em cima, e você pensa que a pessoa chega no carrão, e quando chega, mostra toda a humildade, simplicidade. né? E outra, o seu Cícero morava lá, vizinho a mim, mora, né, inclusive até hoje, mas o colega que ele levou também, que era advogado, morava no Jardim da Serra, então você já ficava assim meio... Jardim da Serra é um condomínio, para quem está assistindo, é um condomínio de alto padrão, de alto Maracanã. E então eu comecei a ficar assim, ao mesmo tempo alegre, porque estavam indo pessoas de outros patamares comer lá. E no momento a gente só vendia espetinho. Foi quando veio a ideia de criar também o baião. Onde aí você foi incrementando. Fui fazendo lá ali, inventando alguma coisa. Quando começou no espetinho era só eu na calçada. Minha esposa, como a minha filha era muito pequena, cuidava, né, da minha filha. E eu ficava lá na calçada sozinho. Foi quando surgiu a ideia de fazer o baião. Fiz o baião isso no ano de 2018, né, como eu contei. E eu inventei um baiãozinho, foi dando certo, os clientes foram gostando do padrão do baião. Foi quando veio o tempo de estiagem, tempo de chuva. Eu não tinha outro lugar para ficar, eu só tinha um ponto. O negócio estava crescendo, mas era um negócio ainda embrionário, era muito pequeno. E eu não aguentei a chuva vindo, cliente se molhando todinho para pegar ali. Eu fiquei meio envergonhado por oferecer só aquilo para o meu cliente. Na época eu fui também atrás de alguns pontos, mas eu não achei algum ponto que fosse característico com a gente, que ficasse ali próximo, ou então também por questões do valor. E eu acabei que em 2018 saindo do ramo de espetinho. Na época comecei no espetinho, inventei um baiãozinho que foi dando certo, chegou a estiagem, achei por bem parar. 6 meses depois, quando foi acabando a chuva de novo, os clientes começaram a perguntar, e aí o espetinho, tá, espetinho bom, tal. E eu não tava mais com vontade de fazer espetinho. Né? Aí aqui entra também Deus, né? Um pouco de fé, um pouco de esperança também que a gente tem, no que a gente confia, no que a gente sabe fazer.
E Deus, cara, ele é essencial em todo momento. De 2018, que eu passei parado, eu comecei em 2019 de novo, espetinho. Em 2019, a chave ia virando, quando ia virando, chegou a chuva de novo, e eu peguei, me rendi à chuva e deixei fazer novamente. E eu disse, não, espetinho eu não vou mais mexer, não vai dar certo pra mim. pandemia também, né? Mas... ainda tava próximo da pandemia. porque, na verdade, a pandemia começou em março de fevereiro de 2020. Foi. Porque estourou no final do ano de 2019. Aí foi ali no carnaval que a pandemia estourou. Mas ali era no comecinho já do ano de 2020, quando começou a chuva, parei. No final do ano de 2019 para 2020, se eu não me falhar a memória, eu comecei um outro empreendimento, totalmente diferente de espetinho, que foi um frigorífico, né? Na época também um grande investimento que eu fiz, depois da consultoria, e não deu certo aquele empreendimento do frigorífico. E com 6 meses ali a gente tava... Era uma área que eu achava que eu ia dominar, porque eu sabia fazer corte, sabia fazer isso, aquilo, outro e tal. Mas como a gente não administrou direito, o negócio com pouco tempo fechou. E aí vem um ponto importante, que é o quê? O Emanuel estava com o negócio acontecendo, espetinho. Sim, o espetinho da calçada. Você pode pensar, mas era um espetinho. Mas é um negócio acontecendo. Isso. O negócio está começando. Tudo que nasce grande é monstro. Tudo realmente começa pequeno. E aí ele já estava pela segunda vez parando na mesma dificuldade. E aí é quando ele pensa, para você entender, é quando ele pensa que talvez voltando lá para onde realmente era a área que ele dominava, a origem, a habilidade, e ele sendo dono do negócio, iria render. É quando ele aqui trouxe para a gente que ele investiu, foi um investimento alto, mas não prosperou e em pouco tempo fechou. E aí por conta da pandemia. E aí, aí é o momento da pandemia, com certeza corroborou para aquilo, porque era algo que ninguém conhecia, que estava com muita força, e realmente quem estava com os seus negócios, até mesmo os negócios já sólidos, né, sofreram impactos seríssimos, ainda mais quem estava começando. E aí ele vai fazer agora um contraponto. O que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que o investimento dele lá no frigorífico que ele abriu foi alto e não rendeu. Mas quando ele voltou, agora pela terceira vez, não é isso? Isso. Quando ele voltou para o negócio do espetinho, me parece que o investimento foi menor e rendeu. E a fé foi maior. A fé foi maior. A fé é um grande elemento da coisa toda. Mas o investimento foi menor e o rendimento foi maior. É isso? Maior. Quando a gente foi começar no frigorífico, só para as pessoas terem uma dimensão, eu pedi conta na empresa, juntei FGTS, juntei tudo. Eu sei que na época, tanto eu como o meu sócio, a gente conseguiu juntar ali um valor de R$40 mil para começar o negócio do frigorífico. E o negócio com pouco tempo não deu certo, enfraquecido pela pandemia e tal, a gente teve que fechar. E como foi o pulo do gato, a virada de chave de novo já pela terceira vez, a chave lá para tentar abrir. Eu estava num frigorífico, na época eu estava no Extra, supermercado, né? Sim. Antes de ser vendido para sair. E eu estava lá cortando carne e eu comecei, eu sozinho lá naquele lugar, passando pelas mesmas dificuldades, voltando às mesmas dificuldades de antes, e vendo de novo o que é que eu queria, e comecei a pedir a Deus naquele momento: Senhor, eu não posso errar. Eu não tenho margem para erro. Não tenho margem para erro. Eu não posso mais errar. Me ajuda a acertar. Então eu comecei a orar, pedir a Deus direção e pedir mesmo com fé: Senhor, me dá direcionamento. Segundo a tua palavra, eu vou fazer. Eu quero um direcionamento. E olha o que foi aconteceu. Eu fazendo os cortes de suíno, coloquei nas bandejinhas, passei o filme, fui deixar lá no setor. Sim. E no momento que eu vou deixar, vem um rapazinho meio, na minha visão, um doidinho, né? E começou a conversar comigo ali do nada. Cara, tu acredita que eu vendo espetinho? Tu acredita que eu comecei um empreendimento agora de espetinho e eu tinha acabado de pedir a Deus uma orientação. Foi praticamente instantâneo. Eu peguei, foi mesmo, aí ele pegou e falou assim: eu comecei um negócio de espetinho
Na verdade, eu vendo cheiro verde durante o dia. Mas durante a noite eu vendo espetinho. E olha aqui, ó. Botou a mão no bolso, tirou um bocado de cédula de dinheiro. Macho, desde o dia que eu comecei a vender espetinho, nunca mais eu fiquei liso. Olha só. Aí eu peguei, meu Deus, você tá querendo Tá falar alguma enchendo o bolso coisa de aí de novo? agiota, é? Ele tá com o bolso estilo de agiota. Estilo de agiota. Meu Deus do Só que céu. não era parecido com agiota, porque não era muita cédula de 100, era de 2, de 5, mas o cara É tava... realmente de espetinho. Era espetinho. o cara Era realmente de espetinho. Aí o que é que acontece? Aquilo foi começando, eu comecei a ali guerrear Sim. com aquilo que eu tava pedindo a Deus. Aí eu peguei, quis desmerecer ele em um certo momento. Eu disse, cara, mas espetinho não dá não, porque tu vende bebida? Ele vende não. E eu já, devido às pessoas, quando eu fui começar, eu achava que o meu sucesso não tinha acontecido. Das outras 2 vezes, eu ter crescido logo, porque eu você não tinha bebida. não vendia bebida alcoólica. Aí o cara disse, não vendo bebida. Não vendo bebida alcoólica. E tu consegue vender muito, mas eu vendo. Olha aí, só pra ter ideia, já vendi meu cheiro verde de manhã, já peguei o dinheiro, já tô vindo comprar carne aqui. Então aquilo foi começando a me dar uma ideia. E sabe o legal do empreendedor? Ele não tem vergonha de contar nada do que ele faz. O cara é vendedor de cheiro verde durante o dia. E à noite E é dono de espetinho à noite. eu sou dono de espetinho. Meu amigo, eu tenho 2 empresas. Não, ele já puxou Uma dinheiro. Só ainda puxou o dinheiro do Eu bolso. tenho uma distribuidora de hortifruti, né? Digamos assim. O cara era de entregador. Poderia botar só um nomezinho ali diferente. Né? Só não era o pai do Chris, que não tinha 3 Mas empresas. então, é verdade. E E à noite, vendedor tinha um restaurante em desenvolvimento. Olha isso, só. é verdade. E aí você levou uma Aquilo pancada. começou a entrar dentro de mim, mas eu olhando o passado, porque, tipo assim, Sim. quando eu conversava com outros empreendedores, dizendo que eu queria abrir um espetinho, as pessoas logo falavam assim, cara, espetinho tem que ter bebida, se não tiver, não tem sucesso. E eu ficava naquilo no meu coração, cara, eu acho que não vai dar certo esse ramo pra mim. Aí foi quando eu questionei com esse cara, que ele falou isso, eu vendo sem vender bebida alcoólica. Aí foi nascendo algo dentro do meu coração novamente. Não, vou começar diferente, eu vou começar assim. Isso em 2021. Passou o ano de 2020 sem eu testar nada com espetinho. E o que foi que aconteceu? Na mesma semana, eu não tinha um dinheiro para começar, na mesma semana foi liberado o cartãozinho da empresa, que eu recebi o salário, foi liberado R$200. Olha lá que o investimento do frigorífico foi R$40 mil. Sim, olha o Em 6 detalhe. meses, o dinheiro evaporou. Aí foi que eu peguei aqueles R$200 e disse, cara, eu vou comprar esses R$200 todo de carro. Era crédito? R$200 de crédito. Era crédito, na verdade, Não, mas era o alimentação. era empréstimo. Não, era um empréstimo que o cartão do salário me ofereceu. Tava caindo dinheiro na minha conta. Sim. Tá O certo. empréstimo foi algo que tava ali que não era meu, era para mim pegar e tal, se eu quisesse. Deram uma margenzinha. Deram Ele uma podia pegar, R$200. Foi o que Deus mostrou, né? Porque, tipo assim, outra coisa que eu quero deixar assim, claro para as pessoas, a gente que confia em Deus, a gente que tem fé, é que, e principalmente a gente que eu, como nasci em um lar cristão, a gente tem umas certas experiências com Deus. Sim. E quando a gente passa a deixar Deus de lado e começa a andar sozinho, porque no primeiro momento no frigorífico eu achava assim, poxa, eu sei cortar a carne, eu sei fazer diversos cortes, então vai dar certo, porque eu sei. Então era muito no eu, né? Então eu me centralizava ali e tal, mas quando eu, naquele momento da segunda chance, que eu pedi a Deus para que eu não errasse mais, eu falei com Deus, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu sócio. Deixou de ser a tua força. Eu quero que o Senhor seja meu sócio, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me sustente, porque não vai ser fácil. Eu não pretendia vender bebida alcoólica, né? É até um dos pontos também que a gente deixou lá para trás, mas a minha dificuldade, o meu rancor muito com meu pai era na infância, devido a problemas com bebida alcoólica e tal. E eu acabei que criando aquilo dentro de mim. Eu Uma não resistência aqui. e assim, eu nunca experimentei bebida alcoólica nenhuma. Muita gente até, quando olha pra mim, pergunta e tal, diz até que eu tenho cara de bêbado, não sei porquê, se é porque eu tô inchado. Mas a gente se bebesse, né? Pois é. Mas Melhor não beber mesmo. isso, porque senão ninguém sabe pra onde é que vai. Mas é só carne mesmo e gordura. E refrigerante. Mas o que foi que aconteceu? Eu sempre estava naquela ideologia de não vender, não vender, não vender. E eu não era nem evangélico, não tinha tido contato com a igreja. Minha avó era muito Não era da religioso. fé. Não, mas minha avó era muito de fé mesmo, assim, de igreja. Foi quando eu pedi a Deus para ser meu sócio. Eu pedi a Deus, eu disse para Deus que eu não tinha mais margem de erro.
né? Até mesmo por ver sua esposa, sua filha em desenvolvimento, a esposa já vendo eu desistindo 3 vezes e ela dizendo, vai ser mais uma vez que tu vai desistir, porque tu desiste mesmo. Às vezes ela até falava pra me alfinetar, pra ver se eu dava uma Nós oportunidade. conversamos aqui com o Léo, Isso. e você também pode assistir essa entrevista, o nosso convidado, o Léo do Consórcio, e aí ele falou da esposa dele também. Esse é o confronto o confronto que a esposa faz, não é o confronto que ela está contra você, não. É o confronto para lhe tirar da... Sai daí, Quer dar um rapaz. Você empurrão sempre para ali, no né? mesmo lugar. É verdade. É o confronto para cutucar, né, meu amigo? Avança nessa parte que você sempre tá parando, né? Isso. E foi que ela começou a me alfinetar. Vai ser mais uma coisa. Não perde tempo, não. Não começa, não, que não vai dar certo, não. E eu vi aquilo como se ela não quisesse, eu não apostasse, eu não acreditasse em mim. Para um homem de verdade, esse é o combustível. É o A mulher combustível. está lhe dando combustível. Se você é homem de verdade, entenda que nesse momento a mulher ela não está lhe fazendo desistir, ela está lhe dando combustível para você sair do prego. E aquilo foi um divisor de águas. Eu peguei, peguei aquele dinheiro, aqueles R$200, comprei de carne, levei para casa e comecei dali de novo, novamente, né, um novo empreendimento e comecei a fazer também, a comercializar o baião, que o pessoal pedia muito baião. Esse baião parece que eu gostou. Sair daqui da entrevista, vai dar certo. Vamos ver esse baião. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a fazer não somente os espetos, fazia os espetos, voltava lá, minha esposa ficava virando, minha filha já estava um pouquinho maior, sentava ali na cadeira, e a minha esposa ficava lá fazendo lá os espetos, e eu ia lá para a cozinha, cozinhar arroz, cozinhar feijão. E o baião também foi na internet, procurando um lado, procurando o outro. Qual era a minha visão? Eu via muito o pessoal reclamando de restaurante, como é? O cara bota um bom cozinheiro faz o nome dele ali, fazendo a comida. E muda. Muda de cozinheiro. Ferrou pro restaurante, tá bom. Quando muda de cozinheiro, acaba tudo. Eu fui em algum lugar com a minha esposa, que minha esposa notou isso. Ó, o cozinheiro mudou. É perceptível. Que mudou. O gosto é perceptível. É perceptível, cara. O jeito que mudaram é o cozinheiro. E o que foi, qual era a minha preocupação de botar uma pessoa para me ajudar na cozinha? Cara, eu antes de botar um cozinheiro, eu tenho que fazer o meu padrão de baião. Né? Eu não era muito bom na culinária, ali na cozinha e tal. Arranhava um pouquinho, fazia um negócio diferente, mas não tinha as técnicas corretas. Fui começando a pesquisar sobre baião nordestino, baião assim, baião assado. Fazia um teste com uma coisa, fazia um teste com outro tipo de produto. E foram longos 3 meses, 90 dias ali. Todo dia fazendo de um jeito, fazendo do outro. O cliente dizia assim, o cliente comprava, né? A porçãozinha de R$3,50 eu vendia na época. Só para poder ter vazão, para poder ver se o cliente se acostumava. O cliente, mas tá muito salgado, tá muito azedo, porque eu usava o creme de nata e a nata. Eu usava a nata pura e o creme de nata. Tá muito azedo, não, vou diminuir aqui o creme de nata. A gente foi testando ali. Fui testando. Assim tá assim, tá assado e tal. E testando e fazendo aquilo, fazendo de jeito, fazendo de outro. Foi só calibrando. Aqui diz assim, ele foi aprendendo na tora. Na tora. Aqui diz assim, pessoal. E eu já tinha essa manha de querer tudo na tora, porque do mesmo jeito foi quando o cara foi querer me ensinar, né? Não queria me ensinar a cortar a carne, eu fui cortar na tora depois e deu certo. Então eu fui ali testando, fazia de um jeito, fazia de outro, fazia tipo de feijão, fazia com outro. Aí fui começando a identificar sabores ali. E um bendito dia, quando eu vendi algumas porções, umas 4, 5 porções, 3 clientes que eu vendi umas 4 porções, no outro dia repetiram. Eu quero um baião do mesmo jeito de ontem. Opa! Poxa! A receita é essa, então. Acertei. Já tinha já ali os mesmos produtos, né? E eu fui fazer o baião do mesmo jeito. Só que na época também eu fazia o baião como? Eu já fazia, deixava ele montado, ia esfriando no decorrer da noite, perdi um pouquinho a cremosidade, que é o que eu queria fazer, era o baião cremoso. Então me veio a ideia de fazer porção por porção. O cliente chegava, queria uma porção, fazia naquela preparava no momento. Pra ir pra mesa do cliente cremoso, tanto que até hoje lá a gente vende desse jeito. Olha. Manteve esse padrão. Isso, manteve o padrão. O que foi que aconteceu, cara? O baião começou a ser conhecido. Começou a ser conhecido. E a calçadazinha que a gente estava não estava mais dando vazão. Né? O pessoal sentava na calçada mesmo, um pratinho com Vamos ver se ele saiu da calçada. Porque ele sempre parava na calçada. 2 vezes. 2 vezes. E aí?
começou a estiagem de novo pela terceira vez. Olha porque todo só. ano tem chuva. Esse é o ponto Todo da entrevista. Aí o que foi que aconteceu? Eu tinha dito a Deus que eu não podia mais errar. não tinha mais margem de erro. Ele era o meu sócio. E eu comecei a lutar contra a chuva. Se eu tá mandando a chuva, eu não vou parar por causa da chuva. A minha churrasqueira, ela tinha um funilzinho que tampava o churrasco, não caía água para dentro. Uhum. E eu contratei um jovenzinho lá, na época, né, para me ajudar na churrasqueira. Misael, meu primeiro churrasqueiro. E ele ficou na churrasqueira, eu comprei uma capa de chuva, dei para ele, era chuva torando. Minha esposa recebendo o pedido, eu preparando o baião, pegando carne, botando e fazendo entrega de graça. Na chuva. Não, dessa vez eu vou enfrentar a chuva até o final. E era uma coisa tão assim impressionante que as pessoas passavam, eu via que tinham umas pessoas que ficavam emocionadas de sair no mesmo lado do olho. Poxa, cara, tu tá vendendo churrasco na chuva. E eu, não, mas eu vou vencer, eu vou vencer. E, cara, quando passou o período de chuva, aí a colheita veio, porque as pessoas que compraram durante a chuva, claro, quando cessou a chuva, o pessoal começou a chegar de rumo, então só tinha duas mesas, né? Botava ali no asfalto, mas começou a complicar porque os carros passando para lá e para cá, e o pessoal ficava com medo de sentar. Eu, poxa, tenho que alugar um ponto. Foi quando surgiu a oportunidade, mais uma vez, depois de eu ter saído do supermercado, né, do Big, lá do meu patrão. Eu chamo ele até hoje de patrão, que é meu patrão mesmo, o Nilson. Foi que surgiu a oportunidade de um ponto que era um bar do pai dele no passado, já estava quase 5 anos parado. E eu disse para ele, assim, eu estou precisando de alugar um ponto porque os meus clientes querem sentar num lugar seguro e o asfalto não dá mais para mim. Ele, Manuelzinho, tu quer mesmo alugar? Eu quero, se eu me alugar aqui. O ponto era em frente à minha casa, então não ia sair de tão longe, né? Não ia bem cômodo, né? Longe. E de prontidão, ele logo, na mesma hora, acho que 1 hora depois, ele já mandou um caminhãozinho lá, recolher tudo que tinha, começou a ajeitar. Dentro de 1 mês, ele me entregou o ponto. Eu gostei do Nilson. E eu acho que o Nilson tem que ser... Coloca na central, tá na central? Tá. Eu acho que o Nilson tem que ser patrocinador do Opencast. Vai dar certo. E quem vai trazer o Nilson pra cá Tem que vir pra cá. é o Manelzinho. Vai trazer ele pra cá pra contar a história agora dele, do Big. Isso, do Big. Porque tanto de propaganda que nós já fizemos aqui, Nilson. Eu nem vem falei do patrocinar peitinho do nós, Manelzinho cara. ainda, só falei Vai de chegar lá, vamos chegar lá. Aí, Continue, então. Ele mandou preparar o ambiente. mandou preparar um Que ambiente. antes era de um outro negócio. Isso. Bom, enfim. E a gente foi para ali, para aquele ponto, com 2 mesas. 2 mesas. Aí um pastor meu também lá, na época, tinha algumas mesas paradas, pediu para mim 10 mesas com 40 cadeiras. Então ele, cara, leva para lá as mesas lá, que depois a gente se ajeita, ou vende, ou tu pega de volta, então tu compra outra, bota lá, mas leva lá. Então eu me senti muito abençoado por Deus a partir daí. A gente foi para um ponto maior, bem maior, né? Claro, do que uma calçada, do que um asfalto. Sim. Aí foi que chegou outro momento de não decisão minha de vender ou não bebida alcoólica, mas se eu tinha realmente fé, eu sabia daquele meu patrocinador, não, do meu sócio, que era Cristo, que eu tinha botado lá. E eu já tinha dito que eu não ia vender bebida alcoólica, pelos problemas que eu já tinha passado na infância. Não era nem por conta religiosa, não era nem porque... Sim. Não, a minha visão era o seguinte, eu não posso vender um produto que um pai chegue em casa e faça o que o meu fazia quando eu era criança. Não tinha nada relacionado à fé até então, mas era algo, até mesmo posso falar, social. Ah, sim. Social. Até lá dá uma vivência sua. Isso. Então, no momento que eu comecei a contar isso para os meus amigos, cara, eu não vou vender bebida, E teve uma amiga minha, amiguíssima, que ela pegou, abriu a boca e falou assim, tu não vai vender bebida? Não vou vender. Pois cancele o negócio agora que você vai fracassar. Olha só a enviada do diabo. Cancele agora que você vai fracassar. Eu prefiro nem saber quem é a amiga. Não. E espero que ela não assista. E Boca de ela pegou, sassá. provavelmente ela não vai lembrar, vou te dizer por quê. Que bom. Porque ela tava bêbada, não. Ela pegou de Foi por isso que ela falou essa besteira. Pois termina, só pode. Termine que você vai fracassar aqui, nunca vi um negócio que tem espetinho, não dá certo com bebida. E eu peguei e disse, não, cara, então pronto, então vai lá no shopping ali, o McDonald's não vende bebida alcoólica e tem no olha o mundo sucesso. O Burger King tem, Cheiro, não tem. né? Aí ela pegou e falou assim, mas lá é
fast food. Mas eu quero aqui estilo fast food. A pessoa vem, come e vai embora para dar o espaço pro outro. Pronto! Pra que segurar cliente? Pra estar só bebendo, com bem pouquinho? Aí o que aconteceu? Ela pegou e falou: pois me mostra que o negócio vai dar certo, sem bebida. Fala com o meu sócio. E eu peguei assim: eu vou te mostrar que o negócio vai dar certo. Tcharam! Hoje, né? Hoje já, depois passou. Sim. Quando ela viu que o negócio se engajou, que deu certo, ela olhou pra mim e disse assim, apontou assim: eu não te disse que ia dar certo. Oh, coisa boa! Esqueceu de tudo que tinha falado. Então, Esqueceu de tudo. Falou até de bebê. Ou esqueceu, ou se fez de doido. Ou ela esqueceu ou ela parou de beber, que nem ela disse. Ou Ela só podia estar bêbada. então emprestou a boca pra alguém que não devia. No momento. Foi aqui. Pra enfraquecer. Não seja esse tipo de pessoa que vê o outro tentando, começando, batalhando e você vai lá só para praguejar. É verdade. Se sua boca não serve para abençoar, fecha a boca. Fica calado. É verdade. E aí? E aí que começamos a dificuldade do ponto maior que eu vi. Qual foi? Muita mesa, muita cadeira e pouca gente. Os meus clientes eram muito de passar, comprar e levar. E eu via minha casa seca. Às vezes pegava a moto, dava uma volta, ia deixar alguma entrega, dava a volta, aproveitava e passava nos outros espetinhos próximo da minha casa e via todo mundo lotado. E o meu ponto, né? E bate aquela tristeza e eu, Senhor, eu sei que eu tenho crido, eu sei da promessa que eu fiz e tal. Falava muito com Deus acerca disso. E quando eu comecei, teve um dia que eu saí determinado para saber o que é que tinha de diferente. Fui passando em alguns lugares, vendo lotado, e cheguei lá e disse assim, falei assim para minha esposa: minha filha, eu dei uma voltinha por aí e eu sei o que é que a gente não tem, que os outros têm, que estão lotados. Aí ela, o que é? Eu comecei a criar dentro do meu coração, sabe, macho? Tem gente que bebe socialmente, eu acho que se eu vender bebida mais cara, e ali a gente vai selecionar com valor. E quando a gente chegou lá, eu peguei e botei ela na moto, a gente foi dar uma volta, mostrei a ela os outros lugares e fui dizendo: ó, minha filha, tá vendo aquele casal ali? Eles estão bebendo socialmente. Quando ela percebeu o que é que eu tava tentando fazer na mente dela, ela pegou: não me diz que tu me trouxe pra ver esse lugar porque tu tá planejando botar bebida lá. É isso que tu quer? Minha filha, mais ou menos isso. Ela, não, pois não conte comigo, porque no momento que você entrar com a bebida, eu pulo do bar. Aí foi onde eu peguei e disse: Senhor, o Senhor vai ter que me ajudar, porque eu não sei o que fazer. Me dá estratégia, me dá plano, me dá estratégia e tal. E aconteceu que eu fiz essa oração, né, nessa tonalidade de madrugada, pedindo a Deus estratégia. Quando foi, não foi nem 24 horas, quando foi pela manhã, uma irmã de uma igreja, de outra igreja que eu não frequentava lá, a igreja dela, ela chegou, passou, eu fui saindo de casa ainda com esses pensamentos, saí de casa, se não me engano, para comprar alguns espetinhos para espetar as carnes, e essa irmã vinha já na minha direção, como se fosse lá para casa. Ela: irmão, você acredita em revelação? Eu peguei: irmã, acredito. Ela: pois eu estava agora na minha casa, costurando umas roupas, quando Deus me incomodou em cima da minha máquina e disse: sai agora da tua casa e vai lá na Manuel que eu quero falar com ele. Aí o irmão acredita, ainda meio assim, incrédulo, sem saber o que ela queria falar. Aí ela começou a encher o olho de lágrimas e falou assim: Deus disse que naquele lugar que tu vai, que tu foi, naquele ponto novo, Deus disse que através daquele lugar você vai conseguir coisas que você nem imaginava, você vai para lugares que você nem imagina, e que ele vai fazer você prosperar muito naquele lugar, mas ele só te pede uma coisa. Tu quer saber o que é? Eu quero, irmã. Deus manda te dizer que quer que tu honre ele, não vendendo bebida alcoólica. Cara, quando ela falou aquilo, que o meu coração estava cheio de mágoa, já de angústia por conta daquela situação, aquilo no meu coração foi como se o diabo tivesse feito aquele embaraço todo e eu senti aquilo tudo quebrando. Se desmanchou. Pra ficar em dúvidas, né? E as dúvida, aí eu peguei, via meu comércio e aquilo foi quebrando e eu disse: Senhor, se tu prometeu, isso é o Deus que eu conheço, foi o Senhor que eu pedi para ser meu sócio, o Senhor vai fazer acontecer. Agora eu não quero nem saber como é que vai acontecer, porque se o Senhor disse que vai, se eu te honrar, o Senhor vai me ajudar, eu não quero mais nada. Cuidado com essas mulheres, viu? Porque elas falaram. Mulher de oração é um negócio. Mulher de oração, escute e obedeça que dá certo.
E ocorreu que quando foi na mesma semana, existem aquelas empresas que fazem uma consultoria não, eles fazem uma espécie de pesquisa nas cidades, melhor cabeleireiro, melhor jornalista, melhor não sei o quê, blá, blá, blá. O que aconteceu que nem Maracanã não teve, nem Fortaleza. Eles foram fazer essa pesquisa lá na Pacatuba e tinha a opção lá, melhor baião cremoso. Olha só. Um cliente, amigo da gente, Peterson também, né? Eu trabalho muito com nomes que eu conheço, que eu me lembro. E o Peterson, o Peterson pegou e colocou a gente lá, botou o arroba da gente, melhor baião cremoso. Do que ele botou, que eu comecei a repostar aquilo ali, enxurrada de cliente começou a colocar que o nosso baião era o melhor da Pacatuba. Então, assim, diante de vários espetinhos na Pacatuba, de vários restaurantes, no final do mês, que foi mais ou menos um mês de pesquisa, eles fecharam a pesquisa e entraram em contato comigo dizendo que eu tinha ganhado o título de melhor baião da Pacatuba. Tinha que pagar, né? Claro que tem alguma coisa assim para você pagar, e aí que vem, né? Eu tinha que pagar o certificado. Eu de pronto paguei o certificado para a gente poder ter ali uma lembrança, uma coisa, mas desde então eu não achava que aquilo ali ia mudar nada na minha vida. Sim. Quando eu recebi o certificado, que a gente bateu a foto, que começou a postar, e também eles repostaram lá, o pessoal da pesquisa, quando foi de noite começou a aparecer 1, 2, 3, 4 clientes. É aqui que é o melhor baião cremoso da Pacatuba? Olha só. Olha a forma que Deus faz, cara. Não precisou botar bebida alcoólica. Na época, eu vendia 120 porções de baião por mês. Dá cerca de 4, 5 baião por dia. Hoje, atualmente, depois de 3 anos dessa pesquisa... 3 anos? Não, foi em 2023, 2025. 2 anos depois dessa pesquisa, de 120 baião por mês, nós pulamos para 3.000 porções. Caramba! Para você ver que tem os 3.000 porções de baião. A gente vende por mês lá. Você quer dizer 450? Não, 100. 700? Não. 3.000 porções? A gente... Agora fala o nome do seu espetinho. Pronto. Eu cortei o Alan, mas fala o nome do seu espetinho aqui, então. Quer procurar lá no Instagram, arroba espetim, com M no final, espetim, do Manelzinho também, com M no final, oficial. E qual é o endereço? Endereço Avenida 24, número 19A, esquina com a Avenida 20, Gereissati, próximo ali ao Big Supermercado. Claro, de quem? Claro, do Nilson. Meu amigo Nilson. Viu? Já sou fã do Nilson. Fica ali na fronteira de Pacatuba com Maracanaú, fica mais próximo, claro, do centro de Maracanaú do que de Pacatuba. Mas outra curiosidade, né, que nesse ano teve essa mesma pesquisa em Maracanaú, né, e nós ganhamos o melhor espetinho de Maracanaú, mesmo sendo na Pacatuba. Oh, que coisa, né? Não tinha melhor em Maracanaú e nem na Pacatuba, então juntou e ele é o melhor das dois. E olha o que foi que aconteceu. Foram 3 dias, o cara tinha entrado em contato comigo, disse que a gente tinha ganhado, né? Entendam o que eu quis dizer, senão depois eu vou comer um espetinho. Mas isso vai me cancelar. Isso também. Não é isso. O que foi que aconteceu? Durante 3 dias ele entrou em contato comigo dizendo que eu tinha ganhado, mas durante 3 dias ele não ficou mais me respondendo. E depois de 3 dias ele entrou em contato comigo e disse: Manuel, é o seguinte, nós tivemos um pequeno problema, porque um concorrente seu de Maracanaú questionou porque você ganhou e você era de Pacatuba. Então a gente teve que fazer um levantamento na votação sua, dos clientes, e onde eles moravam. Então a gente identificou lá que 70% dos seus clientes compravam era de Maracanaú, até pelo fato de a gente morar mais próximo do centro de Maracanaú, na divisa. Então, como você já tem 70% de clientes que votou em você, mora em Maracanaú, não tem porque você perdeu o prêmio. Você ganha em Maracanaú e em Pacatuba. Parabéns. O baião é bom mesmo. Meu amigo é o melhor baião e agora o melhor espetinho. Olha, eu tô impressionado. Você ia falar? Eu tô dizendo aí, logo vai ser do Ceará, porque... Vai ser, porque não teve ainda votação do Ceará. Eu já tô com fome. Você não entendeu? A gente começou a falar de comida, eu fiquei com fome. Você precisa entender o que aconteceu na história. Isso. É o resto de baião. 3.000 baião. 3.000 porções. Só para relembrar o número. Só para relembrar. 100 por dia. O camarada, que era um menino, o menino arteiro que nós começamos falando, sempre visionário, vislumbrou não só uma função, mas uma profissão que desse estabilidade. Olha só, foi para a calçada,
tentar uma virada de chave na vida, entendeu? Tentou por 2 vezes, para na terceira vez entender que onde ele estava parando, estava atrapalhando o crescimento E dele. ele não tinha sócio ainda, né? Não tinha sócio, e aí eu faço uma recomendação a você que não tem sócio. Ao abrir capital, convide uma pessoa essencial. Jesus. É o segredo da história dele, viu? É o segredo da história dele. Verdade. Convide Jesus. Ele é um sócio em comum do Manelzinho, é meu também, na minha empresa de marketing, viu? E não tenho dúvida que também da barbearia. E aqui também no podcast. Aqui nesse podcast são 4 sociedades, a 4ª pessoa da fornalha é Jesus. Isso aqui tem hora que pega fogo. Sim. Então, assim, essa história do Manelzinho é incrível. Nós precisávamos chegar nesse ponto em que ele contava isso. Nós vamos ter muita coisa para contar ainda. E ele vai ter que vir numa segunda vez. Mas era isso que nós precisávamos falar para você. Talvez você esteja parando no momento chave da virada. Verdade. Talvez a chuva esteja parando alguns agora, né? Talvez a chuva está parando você, meu amigo. E você não entendeu que a chuva não é problema. Porque para chuva tem capa de chuva. Foi o que ele fez. Verdade. Vestiu o churrasqueiro de capa de chuva e vendeu. E depois, quando uma outra adversidade surgiu, que foi o espaço, ele encontrou... para pouco cliente. Pronto, ele encontrou, né, você está entendendo? Um parceiro, que parabéns, realmente você tem um parceiro, que é esse camarada que você contou pra gente aqui, o Nilson, lá do supermercado. Esse é o tipo de parceria, é o tipo de sombra que você tem que estar perto. Inclusive, do primeiro ponto que eu fui foi o dele, o segundo que eu tô agora é dele também, que quando eu fui lá, meio envergonhado, falar com ele, que o aluguel era mais... Isso é um pai, não é um dono de supermercado, não, é um pai. Eu falei assim, Nilson, será que tinha possibilidade desse espaço me alugar para me botar o espetinho? Que ali já tá maior, o pessoal já tá ficando no asfalto de novo, que era o primeiro ponto que a gente tinha ido. Foi voltando pra calçada. Foi para um segundo ponto maior. Fomos para um segundo ponto que a gente vai mandar aqui as fotos para poder o pessoal ver. É o ponto de hoje. Isso. É o ponto de hoje. Esse ponto maior, muito maior. E ele ficou numa alegria imensa, que eu admirei a alegria dele por ver o meu sucesso, né? E o crescimento. Tá, Manelzinho, tu quer que eu faça como? Tu quer que eu feche aqui? Tu quer que eu bote assim? Que legal. Cara, graças a Deus, o nosso ponto atual já está pequeno de novo. E já vai. E olha, agora, olha, outra coisa que você... Eu tô querendo encerrar esse podcast, não dá, porque é muita coisa para contar. Tem outro ponto ainda. Olha agora. Então, o segundo ponto, que já é maior do que o do primeiro, não tinha ninguém. Maior do que a calçada. Você lembra que quando ele saiu da calçada, ele foi pro ponto. Isso, e aí não tinha gente. Ele foi falar com Deus, apareceu a bendita mulher de oração. Sim. Ela mandou o recado, as irmãs do Coque. Aí surge a clientela, ele aumenta. Está num ponto hoje bem maior do que a calçada, claro. E do que aí Deus usou um baião para dar certo, porque ele não precisou de bebida alcoólica. Não precisou de bebida alcoólica. Usou um baião. De 120 baião mês, agora são 3 mil baiões. É baião, não sei. Enfim. Eu já tô com fome. Passa a ser o melhor churrasquinho de Maracanaú e Pacatuba, e agora você vai mudar de ponto. Vamos mudar de um ponto pela terceira vez já. E esse ponto eram 2 casas que o Nilcinho comprou também. O Nilcinho entrando aí pela terceira vez. O Nilcinho... Você tem que adotar a gente, mano. O Nilcinho desmanchou as 2 casas e eu falei pra ele, meu amigo, patrão, aqui dava certo um galpão pra me botar o espetinho. Tu quer? Eu falei, quer. Pois desenhe do jeito que você quiser que eu vou fazer. E do jeito que ele deve. O cara que acredita, né? Não é possível que o Nilson pague conta nesse espetinho. Não é possível. Rapaz, é um covarde. Mas ele paga. Ele paga porque ele quer, viu? Porque se ele me pedir, eu dou. Esse é um pai. Viu? Parabéns. Olha, Manoel. Não é só espetinho, não. Até carne com ouro tem, né?
Pronto. Carne o quê? Diferencial. Ouro. Com ouro? Ouro, É o Felipe. único em Maracanaú. Eu acredito que em Fortaleza deve ter poucos, mas o acessível mesmo, carne com ouro de 24 quilates. Tá vendo? A Não folha, pode, meu a amigo. mesma folhazinha que é usada lá em Dubai, a gente compra do mesmo fornecedor e bota na carne também. Uhum. Pra você Do ver lá. mesmo fornecedor do Do mesmo Dubai. da Dubai. não. Não tem diferença. Ele ganhou um cliente. Há 3 sabores de espetinho. Ele tá agora com carne com ouro. Carne com ouro. E quantas opções de espetinho você tem hoje? No máximo lá a gente tem umas 10 variadas, né? Tem dia que a gente tem 10, tem dia que a gente... 12. Aí vai acabando durante a noite, né? Que hoje é um E você tem uma equipe que trabalha com você? Temos. De um que começou na calçada só eu, hoje a gente somos 16 funcionários. Puxa vida, cara. Eu tô E vai ter que aumentar, 16 famílias são abençoadas através Também. de um negocinho que começou uma insistência Na do cara calçada. vendendo cheiro verde lá no mercantil. Que aí Eu teve preciso também, descobrir né? quem é esse camarada. O cara que vendia cheiro verde de dia. Se você vendia cheiro verde há mais ou menos 3 anos atrás, é isso? É isso. Há mais ou menos 3 anos atrás, e tá assistindo esse podcast, se você vendia cheiro verde e à noite vendia espetinho e andava com o bolso cheio de dinheiro, Isso. E comprava carne lá no eixo, lá no eixo, por da favor, Parangaba. entre em contato com a gente, porque a gente quer falar com você. Eu preciso das suas previsões para outros negócios. Tá bom? Mas para você ver como Deus usa assim, foram várias pessoas, né? Foi o cara do cheiro verde, foi a boneca que foi minha primeira cliente, foi o Peterson que botou a gente Incrível, lá. incrível. É o Nilson também que tá O praticamente Nilson tá em toda a história. E Tá por que eu no perguntei? começo Olha, lá do trabalho, né? Da primeira ponte de trabalho até Foi hoje. o pouco que deu o primeiro emprego, né? por que eu perguntei? É por isso que eu digo que é o meu pai. Não, O meu pai é meu pai, mas meu pai mesmo diz assim: o meu próprio pai fala assim: não, eu sou o pai dele que fiz ele, mas o pai dele é o dono do mercantil. meu Deus, o meu sonho é ter um pai dono do supermercado. Pois é. Olha, gente, por que eu perguntei, e para explicar a vocês que estão em casa assistindo, já chegando ao final do podcast agora. Por que eu perguntei a ele quantos funcionários ele tinha? Porque agora já são aqui, durante a gravação, 23h10 do dia 30 de dezembro, uma terça-feira, onde tem festa por todo canto. E ele tá aqui dando entrevista pra gente, mas o negócio Tá rodando lá. tá rodando lá. A esposa tá lá, tem também. A equipe tá lá trabalhando, né? Cada um fazendo sua função e o negócio. Olha, e parabéns pra sua esposa. Com certeza. Parabéns para sua esposa. E eu já tô para mim de que agora a gente vai ter que trazer os convidados desse nível com a esposa. Porque eu ouvi dizer que o homem trabalha e dá o duro, mas quem faz ele prosperar é a mulher. É verdade. E isso é verdade. Mas botando a mulher que sabe que tu vai ter que esticar aí 4 horas de programa. E que a mulher por vai isso- falar 2, 3 Por isso que a gente já vai quase para 2 horas aí de podcast. Isso. Muito obrigado por você ter assistido essa entrevista com o Emanuel, o Manelzinho. Isso. E o meu desejo era sair daqui agora e ir lá comer baião cremoso com Carne espetinho. com ouro. Carne né? com ouro. Meu Deus, na permuta ainda mais. Olha aí. Mas mais uma vez, fala para quem tá em casa aqui nessa câmera o @, do Instagram, para quem tá nos assistindo acessar, Isso. conhecer o espetinho do Manelzinho e fala o endereço para as pessoas irem lá Isso. e poderem conhecer, claro, o seu O melhor negócio. baião da... melhor Da baião Pacatuba. cremoso já do Ceará. Já do Ceará, porque ainda não tem aí, não fizeram ainda uma pesquisa estadual. Se tiver, a gente ganha. O nosso endereço é Avenida 24, número 19A, Pacatuba, Ceará, próximo ali na divisa de Pacatuba com Maracanaú. E o nosso Instagram é @espetim, com M no final, do Manelzinho, também com M no final, oficial. É o fundozinho amarelo, o nomezinho Espetinho do Manelzinho preto, você vai identificar logo de cara. E vai lá, os primeiros vídeos logo é a carne com ouro, você vai conhecer Meu Deus. onde é que vende carne com ouro, o único lugar que vende carne com ouro aqui também, em Maracanaú e regiões. Olha, Desde gente. já também quero agradecer esse pessoal aqui, esse grupo que me convidou para estar aqui contando um pouquinho dessa história, que até então era anônima, poucas pessoas conheciam, só amigos, e tá mostrando isso aqui para vocês é algo que eu sei que vai fortalecer alguém em algum momento. Olha, e por que eu quero falar isso agora no final do podcast? Nós vamos trazer aqui diversas histórias de pessoas como o Manelzinho. Por isso, inscreva-se no nosso canal do YouTube, tá certo? Ative as notificações
que a gente precisa contar histórias como essas. E você precisa ouvir para, quem sabe, virar a chave e sair de onde você está e crescer. Cresça, apareça, prospere, frutifique. Voe e decole. Foguete não tem ré. Esses aí que o Elon Musk inventou, que volta, desconsidera eles. Foguete mesmo tem um destino e ele vai. E parabéns, Manelzinho. Olha, história incrível. Eu amei. Eu gosto quando eu não conheço o convidado assim por completo, só de ouvir falar, e quando eu entrevisto, é uma história incrível. Agora, nós vamos sair daqui, encerrando o podcast, e ser o Baião 3001. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Compartilhe esse link, esse vídeo nas redes sociais. Acompanhe os cortes e compartilhe também no Instagram.